No acirrado momento em que vivemos, onde a eleição aguçou as rivalidades ideológicas que explodiram na internet, vemos a renovação de uma guerra antiquíssima, onde grupos se degladiam alegando a posse de um bem inestimável. Essa ideia de difícil definição, a qual nomeamos de verdade. No Ocidente, os gregos foram os primeiros a teorizá-la, apontando a razão como seu caminho seguro e a tomando por una e acessível. Dessa forma, num debate racional, ela sempre seria a última parada. Mas será mesmo que podemos apontar a verdade de forma confiável? Caso não, é possível ter certeza de alguma coisa? Tal questionamento foi feito em 1950 pelo mestre japonês Akira Kurosawa em seu magnífico e premiado Rashomon, obra que, mais de 70 anos atrás, antecipa o cortante dilema com que nos deparamos nessas eleições brasileiras. Antes de guiá-los pelo fascinante e assustador labirinto de espelhos que a obra apresenta, peço que a assistam. Um trabalho consagrado e premiado que atesta o quão profundo o cinema pode ser ao tratar questões filosóficas. Caso ainda não tenham visto, aviso que farei spoilers para embasar a análise. Em meio a uma grande tempestade, um monge, um camponês e um mendigo conversam sobre uma história inusitada. Um samurai foi assassinado. As 3 pessoas envolvidas, um ladrão, a esposa do morto e depois ele próprio encarnado numa médium, contam histórias diferentes de como aconteceu. Quem está contando a verdade? Pela sinopse, fica evidente que a primeira maneira pela qual a obra desdobra seu questionamento é a trama, a qual nos leva a questionar qual das narrativas é a verdadeira. O bandido diz que seduziu a esposa do samurai e o matou em uma luta. A mulher afirma ter sido violentada pelo bandido e ter assassinado o marido ao perceber que ele a desprezaria, enquanto o samurai alega ter se matado pela desonra. Em comum, os 3 relatos têm o contato sexual, que um afirma ter sido consensual e a outra coagido, bem como a morte do samurai. Todo o entorno e motivações dos acontecimentos é inteiramente transfigurado na história de cada um, comportamento análogo ao dos grupos ideológicos na internet. Tal qual no filme, eles também apresentam e explicam eventos à sua maneira. Além do argumento, a questão também é representada pela própria estrutura do roteiro. A história se desenrola em 3 camadas. O presente, onde os 3 homens conversam sobre o que aconteceu. O passado, quando os depoimentos são colhidos. E as dramatizações destes. Assim, o longa apresenta um sistema de narrativas contidas que mostra personagens reproduzindo e refletindo sobre o que os outros narram, no que vejo um paralelo com aqueles eleitores indecisos, cujos votos são disputados pelas 2 vertentes. Eles devem ouvir o que elas alegam e refletir se são verdade ou não. Assim como os 3 personagens iniciais o fazem. Antes de retomar outros pontos importantes do roteiro, quero tratar uma questão relativa à encenação. Nos depoimentos, o personagem que fala está geralmente isolado no primeiro plano de profundidade. Na história, sabemos que há um interlocutor, o qual nunca é mostrado. Assim, a direção faz o público de interlocutores, os quais os personagens tentam persuadir de suas versões, o que é ressaltado pelos momentos em que eles olham diretamente para a câmera, como se estivessem nos encarando. Algo muito parecido com as falas dos candidatos em campanha.
Tal qual os personagens, eles também estão empenhados em nos convencer que estão falando a verdade, cuja busca é o dilema central do longa. É isso que a violenta tempestade do início representa. Ela é a turbulência da incapacidade de identificar quem é honesto e quem mente. Mas o roteiro vai além e complica ainda mais o impasse ao introduzir um quarto relato. Nele, além da negação dos 3 anteriores, o autorretrato feito pelos narradores é derrubado. O ladrão não é valente, a mulher não é virtuosa e o samurai não é honrado. Então a verdade finalmente foi encontrada? Talvez. Quem o conta não parece ter nenhum interesse a proteger, mas ainda é apenas um relato. Assim como nos outros, o que vemos não é objetivo, mas a representação do que alguém diz ter visto. A incerteza se mantém. Na situação atual, o conflito é ainda mais agudo, pois é binário. Existem apenas 2 opções. Sem relato adicional ou terceira via, como se diz. É possível invalidar o voto, mas um dos 2 ainda será o escolhido. O que fazer quando não se deposita fé em nenhum dos lados? É possível ter esperança? O longa propõe 2 caminhos simbolizados em seu trio de personagens iniciais. O mendigo crê que os homens são egoístas e mentirosos por natureza. Quando o trio encontra um bebê abandonado, usurpa, sem receio, o manto em que este estava envolto. Não é um mero ato de maldade, mas a manifestação de seu entendimento pessimista, uma ação que aceita e reproduz a nossa corrupção. Diante dessa atitude, o monge sente sua fé nos homens agonizar. Ele é a nossa consciência, a qual não vê mais motivos para crer na humanidade depois do que ouviu e viu. Em meio a esse desolamento, o camponês, mesmo pobre e com muitos filhos, se oferece para cuidar do bebê. É a bondade humana que mantém o altruísmo mesmo com as dificuldades. Assim, por mais que descrer na humanidade possa parecer justificado, ainda vemos atos como esse que dão motivo para ter esperança, restaurando, assim, a fé do monge. E dessa forma, esse grande filme nos propõe continuar crendo, mesmo que, às vezes, seja dificílimo ou até impossível discernir a verdade. Que o camponês bondoso sempre consiga recobrar minha fé na humanidade. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado até aqui, pessoal. Esse foi um vídeo pensado de surpresa e feito com alguma pressa. Por essa razão, caso algum ponto não tenha ficado amarrado como deveria, eu peço desculpas. Deixo muito claro que esse trabalho não tem nenhuma intenção política de puxar para o lado A ou B. Simplesmente parte da problemática política atual para referir um filme que trata do dilema filosófico humano da verdade. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam e compartilhem, sigam o Olhar do Dom nas redes sociais e a gente se vê na próxima com mais cinema. Até lá!